Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Acharam? Apocalipse 1, no versículo 8, vai dizer o seguinte: Jesus falando: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu vou contar de 1 até 3, vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu sou... Quantos podem glorificar a Deus por isso? As duas letras do alfabeto grego, a primeira que é alfa e a última que é ômega, trazendo uma ideia de que Ele é o princípio, Ele é o início e Ele é o fim de todas as coisas. Uau! Nosso Deus é forte, é grande, é poderoso. Ele é o princípio e Ele é o fim. Guardou aí no seu coração? Então vamos comigo na carta de Paulo à igreja de Filipos. No capítulo 1, Filipenses 1, acharam? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido. Paulo está dizendo: eu estou convencido. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos repetir esse versículo, o versículo 6. 1, 2, 3 e... Uau! Você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado e mais uma vez você leia, porque está dizendo que ele está convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, na vida do seu irmão, está falando para a igreja, está falando para a igreja de Filipenses. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai completá-la. Então vamos lá, pega na mão forte do seu irmão e diga para ele: estou convencido, disse Paulo, de que aquele que começou a boa obra na igreja missionária Vida Nova, aqui em Vila Kennedy, vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Bom, então vamos começar a juntar algumas coisas. Vamos em Apocalipse 1, versículo 8, vai dizer que aquele, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Paulo está convencido de que o Alfa e o Ômega, daquele que não falha, daquele que tem o controle de
tudo em suas mãos, ele está convencido de que a obra daquele que é o princípio e o fim, a obra que ele começou, ele vai completar. Até o dia de Cristo. Então, Paulo está fazendo uma afirmação muito profunda. Paulo está dizendo que aquele que começou, está dizendo que o alfa e o ômega, o princípio, aquele que começou vai completar. Ele está falando de Cristo sendo o início e o fim. Aquele que começa e que termina. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: quem começou, não para pela metade. Ele vai terminar. Se ele começou, ele vai terminar. Paulo está convencido de que ele era o alfa e o ômega, de que ele era o princípio e o fim. Paulo está convencido de que nada passa pelo controle do seu reino, da sua vontade. E quando nós fugimos do reino e da vontade, são nossas responsabilidades, porque ele é imutável, ele não muda, ele era, é e sempre será o mesmo. Por isso que ele é o alfa e ele é o ômega, por isso que ele é o início, que ele é o fim. O apóstolo Tiago vai escrever na sua epístola, no capítulo 1, de que em Deus não há sombra de variação. Por isso eu sirvo a Deus, eu falo isso sempre aqui, porque eu jamais serviria um Deus que um dia acorda mal-humorado, outro dia acorda feliz. Ele não muda, ele é imutável, ele é fiel com seus propósitos, ele é fiel com a sua palavra. Eu queria dizer para você nessa noite, eu não sei se você vai se chocar com o que eu quero dizer, mas eu quero dizer para você que tem coisas que Deus não pode fazer. E talvez você fique chocado, e a falta do amém é um exemplo de que você está muito triste comigo. Tem coisas que Deus não pode fazer, e não pode mesmo. Ué, mas Ele não é o Criador? Sim, e por isso tem coisas que Ele não pode fazer. Entre uma delas, Ele não pode mentir. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga: eu recebo essa palavra na minha vida. Agora volta um pouquinho, vamos em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. No versículo 18 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: olha, vocês possam, juntamente com todos os santos, quer dizer, está falando da igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. A minha geração, a geração dos meus netos, dos meus bisnetos, vão dar glória a Deus por essa palavra. Diga aleluia. Então diga para o seu irmão: tem uma altura, tem uma largura, tem uma profundidade, chamado amor de Deus, que nós precisamos conhecer, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que é o início e daquele que é o fim, daquele que começou e aquele que vai completar. E Paulo está dizendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Não está dizendo que vai fazer isso, Ele vai fazer infinitamente mais do que você possa estar pensando agora. E sabe que isso me traz uma conotação muito profunda, porque quando a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, significa que todas as vezes que eu penso alguma coisa, eu sou pequeno.
Você pode pensar na maior coisa para a sua vida. Você pode pensar em algo tão extraordinário, que o plano dele é mesmo assim, ainda é infinitamente mais do que você possa pensar, do que você possa sentir. Não tem a ver com o que você está sentindo aqui, que você pode não estar num dia bom. A nossa fé não tem a ver com emoções. Nós não temos fé emocional. A nossa fé é racional. A nossa fé é pelo que Ele é e não pelo que eu me sinto. A minha fé não é pelo meu momento, a minha fé é pelo que Ele é. E Ele sempre será Deus. A minha fé está baseada em quem Ele é. Eu posso estar um dia mal, mas pelo que Ele é, Ele não pode mentir, Ele prometeu, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele é o início, Ele é o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja passando por um tremendal de deserto terrível, só poeira, só sujeira, Deus pode fazer infinitamente mais. Ei, glória a Deus. Eu estou convencido, juntamente com Paulo, de que aquele que começou vai terminar. Diga aleluia. Ele é o início, Ele é o fim. Então você precisa entender uma coisa, que todos os ciclos da sua vida, quando começam e quando terminam, mesmo que termine alguns ciclos de uma forma brusca, de uma forma inesperada, em um acontecimento talvez indesejável, mas por Ele ser o início e o fim, Ele sabe o que é melhor para você. E por saber o que é melhor para você, nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelos ciclos que se encerram e pelos ciclos que se iniciam. Que noite é essa? Que noite especial Deus nos proporciona hoje aqui. Aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga assim: nunca coloque um final para aquele que começou algo. Não pode haver um final precoce para você, porque Ele começou e vai completar. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. É o que era, o que é e o que há de vir. Eu escutei um glória a Deus lindo aí, eu não sei nem quem foi que deu, mas eu sei que tem alguém aí que está entendendo que Deus está começando a falar nessa noite. Você está na casa do seu Deus e você glorifica mesmo. Sabe como é que nós mudamos as nossas emoções? Abrindo a boca e glorificando. Nós vamos começando, a gratidão, ela vai começar a gerar, não quero falar sobre isso, mas você precisa entender que a gratidão, amém, eu creio, eu recebo. Você está lutando contra uma força interna que está deixando você ir prostrado, para fazer você sair daqui, chegar em casa e pensar assim: fui para o culto, não aconteceu nada, voltei igual. É isso que o diabo quer. E você ficando calado, você está aceitando essa sentença. E olha que a Bíblia está dizendo, estou lendo com você aqui, que o seguinte, olha: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Não tem conhecimento para o amor dele está além do nosso conhecimento. Você pode conhecer a Bíblia? Sim. Você pode ter lido algumas vezes a Bíblia? Sim. Você pode conhecer os princípios? Sim. Mas o amor de Deus é infinito. O amor de Deus tem altura, tem profundidade, tem largura e tem comprimento. É um rio que a gente mergulha. O amor de Deus é algo tão fantástico que o amor de Deus que é o elo para que os ciclos não sejam interrompidos daquele que começou. É o amor. O amor de Deus faz com que as coisas aconteçam. O amor de Deus faz com que as coisas continuem. Ainda que você pense que é o fim, o amor de Deus vem e diz: não, vamos lá. Não vai terminar assim. Não pode terminar assim. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com triunfalismo. Tem a ver com Ele. Ele prometeu, Ele falou que vai começar. Paulo estava convencido
de que aquele que começou vai completar. E eu venho registrar essas palavras de Paulo, a igreja de Filipenses, a igreja da Vila Kennedy. Aquele que começou vai completar. Aquele que começou a obra nesse bairro vai completar. Aquele que começou a dar ordem aos seus anjos, aquele que começou a plantar um povo chamado de Deus nesse lugar, nessa terra onde ninguém dá valor, nessa terra onde ninguém quer pisar, é nessa terra que Deus vai honrar e vai completar o que Ele começou. É na sua vida, é na sua casa, é na sua família, na sua descendência. Ele já começou. E Ele começou, Ele vai completar. Talvez você não perceba, mas os seus filhos cresceram, está neles a promessa, começou em você, está com eles, e por gerações assim continuará, como Paulo está escrevendo, a igreja de Éfeso. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra. Então pega na mão do seu irmão bem forte e diga para ele: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus está atuando em nós agora, porque nós estamos aqui sendo renovados. O poder de Deus está em nós aqui hoje, movendo o nosso interior, o nosso coração, dizendo: olha, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai acabar. Isso é uma coisa muito forte. Quer ver? Se mexe não, que tem um rato aqui atrás de você. Se mexe não, nem se mexe. Márcia, corre. Tem medo de rato? Então corre. Viu? Pode voltar. Tinha algum rato aqui? Olha como é que a gente reage. Como é que a gente faz as crianças ficarem quietas? Fala assim: olha, tem um bicho papão embaixo da cama. A criança fica como? Não é? Então o bicho papão é ele. Tem um bicho papão embaixo da cama. Alguém fala para você: fica quieto que tem uma barata. Você fica apavorado. Você sente medo sem saber se é verdade. Nós estamos mais aliançados com as coisas que nunca vão acontecer na sua vida. Nunca vão acontecer. Que são inverdades. Do que dar um glória a Deus quando recebe a verdade. Nós vivemos mais no medo do que na fé. E ela acreditou ou não acreditou que tinha um rato ali? Não é? Quem tem medo de rato? Ah, Jaqueline, tem uma barata no teu pé, Jaqueline. Não é? Pastor Marco tem medo de barata. Se eu tirar agora aqui da sua orelha uma barata, olha. Ah, cuidado. Eu vi essa semana uma coisa muito interessante de um rapaz, de uma pegadinha. Tem um cara que fica fazendo pegadinha aqui no Rio, que ele veio para o cara assim: parou, perdeu. O cara normal, a outro. Perdeu, não faz, não, nem se mexe. Hein? Vai fazer eu pegar a arma? Tu vai fazer eu pegar a arma? Vai fazer o cara? Não, me dá o celular. O cara deu o celular. Não tinha nada, cara. Aí depois, é uma pegadinha. Não é? Nós vivemos assim. Basta o diabo dar um grito: ai meu Deus, ai, acabou. Eu vou te provar na Bíblia que ele atua assim. Aí mexeu alguma coisa aí, piorou o meu som. Mexeu não? Mexeu, tem certeza? Eu vou mandar fogo do céu. No instantinho a mãozinha dele voltou no lugar. Quando nós... É muito incrível isso. Você fala para a criança: olha aí. Ai meu Deus, a criança chora horrores, sem saber se é verdade. Não só a criança não, nós também, adultos.
Você sabia que 86% de todas as coisas que você vai ter medo em toda a sua vida nunca vão acontecer? Nunca vão acontecer. Mas a gente tem medo e se entrega. Esquece que quem começou prometeu para completar. Esquece que Ele é fiel. Esquece da sua grandeza, da sua soberania. E nós ficamos o tempo todo com medo. Um povo que foi chamado para lutar, para guerrear, para vencer, vive recuado. É só se levantar alguma coisa, você antes de ir no médico, faz uma tomografia, o cara fala assim, parece uma bolinha aqui. Ai meu Deus, já passa no corredor aqui chorando, diz, o que era a bolinha? Não, a bolinha todo mundo tem. Quando eu fui operar a coluna, eu tive que fazer vários exames, eu confundo o que é tomografia e o outro, ressonância. Aí eu fiz uma ressonância. Aí na ressonância que eu fui pegar o exame, fui sozinho. E quando eu peguei o exame, estava escrito lá assim, não sei o que, não sei o que no rim, não sei o que, papapá, um cisto no rim. Eu falei, lá, eu estou operando a coluna. Veio acrescentando lá, porque eu acho que pegou. Aí eu sentei no shopping, abri, comecei a procurar. Mano, a primeira coisa que eu abri foi o diabo que me enviou. Disse assim, você pode ser benigno, pode ser um câncer maligno, 90% das pessoas morrem disso, não sei o quê. Eu fiquei travado. Falei, Jesus, eu vou operar a coluna, mas eu estou com uma sentença. Eu liguei para ela chorando, meu Deus, ora por mim, não estou conseguindo nem levantar daqui. Não é? Aí depois, sei que todo velho tem, todo velho que eu digo assim, quando passa dos 43, né? Quando passa dos 50, isso quase toda a população do mundo tem. Fica tranquilo. Eu falei, lá, por que eu me preocupei? Fiquei sem dormir, fiquei desesperado, chorei. Fui para casa com um laudo. Aí ela falou, eu tenho também. Eu falei, tudo bem, mas eu não quero morrer. E aí eu falei, não vou mais operar a coluna, nada, agora eu vou ficar com dor, já que é isso, vou ficar com dor. Cheguei em casa muito triste, depois o médico falou, aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar. A gente cantou essa música hoje aqui e nem sabia, né, do tema da mensagem, nem eu, agora que eu lembrei da música. Então, você fica aí esse poço de coisa reprimida, só mal. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus na sua vida? Onde é que está a presença de Deus? Ei, crente! Tem gente que murmura de tudo. Tem gente que quando está desempregado fala, Senhor, abre uma porta. Está empregado, reclama do emprego. Tem gente que não está casado, fala, Senhor, me dá uma varoa. Dá uma varoa, Senhor, me tira essa varoa. Gente, é o povo complicado, é o crente. Não, porque eu não pedi, então não pediu bem, não recebeu bem. Jesus falou porque não sabes pedir. O tempo todo a gente se conecta com alguma coisa ruim. Como você vai encontrar algo bom? Como você vai entender promessas, se você só consegue ver o lado ruim da vida? Se você não consegue dar um sentido de que em algum momento você poderia estar muito pior do que você está agora. De que hoje, glória a Deus, eu quero fazer um treinamento com você aqui, tá bom? Vamos fazer todo mundo junto, hein? Não pode ter migué, tá bom? Vamos lá, você vai puxar o ar comigo, vai segurar, eu vou contar 10 segundos. Vamos lá, vamos ver se tem alguém muito ruim aqui hoje. 1, 2, 3 e... Pode soltar. Que coisa boa. Não tem ninguém com Covid. Você lembra que esse era o negócio? Puxa, respira. Se contar até 10, se chegar no 9 e começar... Pronto. Eu vou morrer.
Mais de 700 mil pessoas morreram. Mais de 7 milhões de pessoas morreram no mundo. No mundo, gente. E nós estamos aqui. Dá um sentido a isso. Aquele que começou é fiel para completar. Ele é o princípio, Ele é o fim. Tira os olhos um pouquinho. Tira os olhos um pouquinho. Tira os olhos um pouquinho da tempestade. Tira os olhos um pouquinho da dificuldade. E comece a olhar para aquele que te chamou. Ele é fiel para completar. Aleluia. Levanta a sua mão direita, dá um tapa na mão do seu irmão e diga assim: o diabo quer distrair você, para que você acredite que exista um fim aonde não tem fim. Acho que ele não entendeu. Fala para o seu irmão: o diabo quer te distrair ao ponto de você acreditar que tem um fim ainda não no lugar que não tem fim. Agora eu queria que você, com esse entendimento que você está sobre ele, que você fosse comigo aqui em 1 Reis 19. Primeira Reis 19, acharam? Preste atenção. Elias havia acabado de matar 450 profetas de Baal. Ele estava no auge. Só que toda a luta, ouça cada detalhe dessa mensagem, gente. Toda a luta, quando ela demora, quando ela se torna exausta, né? Porque tem lutas que a gente vai lá e pum, resolve, mas tem coisas que são demoradas, elas geram cansaço. Esse cansaço físico se torna um cansaço mental, emocional também. E você precisa entender isso, porque é o peso, é o preço da luta, que ela parece que interminável. Bom, vamos olhar o texto ou vamos entender que é uma questão de conjectura ou é real? É real. Ele matou 450 profetas de Baal ao fio de espada. Imagina isso. Você imagina uma luta do profeta sozinho matar 450 profetas. Foi longo, foi demorado, foi cansativo. E quando nós estamos cansados na batalha, nós precisamos renovar as nossas forças. E isso aconteceu com Elias. Porque quando Elias acaba, olha o que acontece. Quando acaba, versículo 1 do capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que tinha feito. Jezabel nem estava lá. Ele chega e vai contar para ela. Jezabel era a esposa de Acabe, que era uma mulher da Sírio-Fenícia e tinha vários deuses pagãos e tal. Era uma mulher complicada. Não quero falar sobre Jezabel nem tão cedo aqui. Então, tudo o que Elias tinha feito com o profeta havia passado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro quando Elias não tinha nem conseguido ainda descansar. Manda um mensageiro ele dizendo que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora não fizer com a sua vida o que você fez com o deles. Bastou ele ouvir isso. Cansado. Quando nós estamos cansados, precisamos de renovo. Renovo tem aonde? Como a Bíblia estava falando aqui. Aqui, na casa de Deus, cada culto. Irmãos, olha, no momento que nós estamos vivendo hoje, no mundo, faltar culto de quinta-feira é luxo, gatinho. Você está sendo luxuoso.
E às vezes não vemos por quê. Tudo bem, alguns trabalham, alguns têm escala e tal, mas a maioria fica em casa para descansar. Descansar no Instagram, descansar no jogo do Flamengo, descansar em coisas que não vão te edificar em nada. Enquanto isso o couro está comendo, ó. O mundo espiritual, a luta está grande, está forte. O diabo está tudo para dizer para você assim: acabou. Acabou. É luxo muitas das vezes escolhermos o dia que a gente quer ir à igreja. Nós não estamos entendendo o tamanho da guerra e da batalha que é reino de Deus e reino das trevas. Nesse momento que estamos aqui, os anjos do Senhor estão lutando por você, sabe? Para que você ouça essa palavra. Mas olha, não precisa nem ser profeta, não é questão de profecia. Porque eu já tive e estou sempre sentado aí também ouvindo. E tem muita gente aqui que talvez agora esteja com a mente pensando em amanhã, pensando, nem se ligando no que eu estou falando. O diabo está te distraindo, você está perdendo tempo. E sabe qual vai ser o fim dessa luta? Você vai perder. A questão de vir ao culto, não vir ao culto, não tem nada a ver com o que eu trabalho, com o que eu tenho família. Não tem nada a ver com isso. Esse povo medíocre botou nome a isso. Tem a ver com a tua existência. A tua casa só vai estar protegida quando você buscar por ela, irmão. Não pense que você está em casa sentado, você vai buscar não, porque a bala perdida passa por qualquer janela. Não tem como. Nós estamos criando uma ideia, uma ideologia que não é real. Aqui estava ele, depois da guerra, cansado. Ainda mais quando estamos cansados. Nós temos que fazer o que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem hora que a gente tem que chegar aqui no altar e lançar sobre ele os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, para receber o renovo. Porque o diabo vai trazer uma mensagem dizendo: é o fim. E quando ele trouxer essa mensagem, se você não tiver renovado, você vai aceitar essa mensagem como uma sentença. E foi o que aconteceu com o profeta. Olha o que diz o versículo 4. Vai dizer o seguinte no versículo 4. No versículo 3, desculpa. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ei, repita comigo. Ele não tinha por que temer. Só tinha Jezabel. Os profetas estavam mortos. Agora ouça o que eu vou te dizer. Sabe do que ele tem medo? Ele não tem medo dos profetas humanos. Ele tem medo dos deuses de Jezabel. Ele tem medo do que é espiritual. O cara mata 450 profetas. Vê o povo todo voltar depois de 400 anos dizer: só o Senhor é Deus. Quebrar um ciclo dos pecados de Jeroboão. O maior avivamento da história acontece no Monte Carmelo. E agora manda, se os deuses, porque ela era esperta, Jezabel, abusada, sinistra. Ela manda uma palavra certa, diz assim: se amanhã os deuses não fizeram a mesma coisa. Não fala quem seriam os profetas, porque os profetas estavam mortos. Ela não tinha mais como fazer nada com o profeta. Então ela manda um migué no mundo espiritual, dizendo: os deuses, está repreendido. O diabo quer distrair você. Ele quer fazer você acreditar numa coisa que não existe. A partir do momento que tu entregou a vida para Jesus, as maldições já foram quebradas, meu irmão. Sobre a tua vida não vale mais encantamento. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: sobre a minha vida não existe mais encantamento. Sobre a minha família não vale mais encantamento. E aí ele então fica desesperado, vai embora, foge. E achando que estava salvando a sua vida. Encontrou um deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gieste, sentou-se debaixo dele e orou. Olha a oração: pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois disso deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente,
Um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Levanta-se e coma. E o que acontece ali? Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Diga para o seu irmão: hoje Deus te trouxe aqui, colocando um pão quentinho e dizendo para você: coma, porque a tua viagem vai ser muito longa. Aquele que começou vai completar. Elias quis interromper um ciclo que Deus havia proposto para a vida dele. Ele disse: Senhor, agora eu vou morrer, eu não sou melhor do que ninguém, eu quero a morte. Deus então prepara um anjo, uma água no deserto, um pão assadinho, e diz para ele: come e beba, porque a tua caminhada e a sua viagem será longe. Sabe o que nós vemos aqui nesse texto? O início e o fim, interrompendo o meio. Aquele que é e sempre será, o alfa e o ômega, entrou no meio da vida de Elias e falou assim: não, você não vai morrer. Apagou o ponto final e colocou uma vírgula. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus hoje colocou uma vírgula. Ele está apagando o ponto final. Você não vai morrer assim. A viagem é longa. Ainda tem muita coisa para tu fazer nessa terra. Ainda tem muita coisa para você realizar nessa terra. Ainda tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Mas bispo, na minha vida ultimamente só tem acontecido desgraça. Tudo bem, faz parte. Mas chegará o tempo da bênção. E quando a bênção chegar, é a vírgula de Deus. Deus está preparando. Ouça o profeta nessa noite. Deus está preparando o pão e a água, porque a tua viagem vai continuar nessa terra. Ninguém pode parar aquele a quem Deus começou uma grande obra. Ninguém pode interromper o processo do alfa e ômega. Ninguém, nem Jezabel, nem o diabo, nem o inferno. Hoje Deus coloca uma vírgula. Aleluia! 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 Repita comigo: Elias pediu a morte e Deus colocou uma vírgula. Elias pediu um ponto final e Deus colocou uma vírgula, dando a ele pão e água no meio do deserto. Eu quero dizer uma coisa para você: quando tu estiver cansado, muito cansado, você vai ver o anjo te servir. O problema é que a gente quer ver o anjo com asa, de branco, voando na igreja. Para que a gente quer ver? Para que, meu Deus, quanto misticismo, quanta maluquice. O anjo que Deus coloca na tua vida são pessoas que vão te entregar o pão e vão te entregar a água. Nos momentos que você estiver entregando os pontos, eles vão lá e vão botar uma água e um pão para você continuar. Aleluia. Deus está nesse lugar. Ei, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra. Diga para o seu irmão: é tempo de se levantar, comer pão e água, beber água e vamos embora. Tem muito o que fazer. Quem quer continuar aí? Quem quer morrer aí? Dá um amém. Mata agora, Senhor. Foi tu, Paulo, escutei. Então diz aí: eu desfaço o que eu falei.
Bem que eu vi a Larissa dando assim, glória. Estou brincando. Ela ficou chocada, mas tem outras mulheres que era tudo que elas queriam. Afinal de contas, vai todo mundo para o céu. É tempo de nós levantarmos, voltar a olhar para o céu, voltar a olhar para o Deus da Bíblia e falar assim, meu Deus, Sainhaca tem que sair. Diga para o seu irmão, aquele que começou vai completar. Levanta. Levanta para viver os sonhos e promessas que Deus tem para a sua vida. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra. Aleluia. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. Amém? Eu quero falar de uma outra pessoa aqui, olha que coisa interessante. Quando Abraão sai do Egito, quando ele sai do Egito junto com Sara e o faraó manda ele embora, que ele havia mentido, e ele vai com uma escrava chamada Agar, parabéns, Agar. E aí naquele desespero do tempo, esperando o tempo para começar, aquela coisa toda, aí Sara tem uma ideia, a mulher dele fala assim, ó, deita com a escrava, e aí vai vir um filho, e aí vai dar tudo certo. E eles fizeram isso. Então Agar engravida, e vai nascer um menino chamado Ismael. Que tem um pastor brasileiro aqui que ele acha que é judeu, ele fica assim, Ismael, Jacó. Eu estava zoando aqui, bispo. Então Ismael. E aí Ismael começa a crescer. E quando Ismael começa a crescer, Sara engravida. Quando Sara engravida, Isaac começa a crescer. E quando Isaac começa a crescer, aquele menino que a princípio era a solução do problema, passa a ser o problema. Ouça a igreja, o que o Espírito está dizendo aqui. Aquele que seria a solução passa a ser o problema. Então o que acontece? Ela fala para Abraão, agora ele tem que ir embora. Manda esse garoto e manda essa mulher embora. E Abraão então manda eles para o deserto. A mulher e o filho. Só que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, de que Deus abençoaria todas as nações que saíssem dele. Então para Sara, Ismael era uma aberração, sim, mas para Deus não. Tinha uma aliança com o menino e tinha uma aliança com a mãe dele. Quando Abraão manda ela embora, quando vão para o deserto, eles acaba a água, acaba a comida que eles haviam mandado, e agora não tinha mais o que fazer, eles iam morrer, era o fim. A Bíblia diz que ela se afasta a 150 metros, tiro de arco é 150 metros, do menino, e deixa o menino lá para não ver o garoto morrer. Ela se afasta dele. Era o fim. Mas Deus tinha uma aliança. Inclusive, aquele deserto, que naquela época era o lugar de morte, hoje é o lugar da grana. É o lugar milionário, chamado Arábia Saudita. Manda ele para a Arábia, que só tinha deserto, e hoje é o lugar onde contrata os melhores jogadores, que tem ouro em tudo quanto é lugar, que tem tudo em tudo quanto é lugar, porque Deus não perdeu os seus princípios, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. E no meio do início que Ele começou para completar, Ele vai intervir nos processos do meio. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Aleluia. Só que Deus fala para Agar, levanta. Daí, que nem você, nem o menino vão morrer hoje. Ninguém vai morrer hoje.
Hoje ninguém vai morrer nesse deserto. Eu escutei o choro e o clamor dele. Durante o período que ele estava na casa de Abraão, ele aprendeu a ouvir as orações. E quando ele está lá no desespero, ele diz: Pai de Abraão, do meu pai Abraão. Deus do meu pai Abraão, nos ajude aqui. A Bíblia diz que Deus escutou o clamor e o choro do menino. E aí, quando era o fim da história, Deus coloca uma vírgula e diz: vocês não vão morrer aqui. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Os anjos serviram. Você pode estar aqui nessa noite e olha como Deus está falando com muita gente agora, se sentindo sozinho, se sentindo solitário, se sentindo desamparado, não tem ninguém para olhar para mim, não tem ninguém para me ajudar. Talvez essa seja uma realidade na sua vida, mas eu quero dizer para você que na história também tinha uma mulher e um menino esperando a morte com fome, e Deus olhou para eles e mandou os anjos servirem. E eu quero dizer para você que essa semana os anjos vão te servir. Não é o teu fim. Deus coloca uma vírgula, assim como colocou na vida de Agar e de Ismael. Deus coloca uma vírgula na tua história. Uma vírgula na tua história. E vambora. Levanta, coma pão, bebe água, que tem muito ainda que andar. Você não vai parar aqui. Se você pensa que já passou por todos os desertos, você ainda não viu nada. Você tem que estar forte para quando o diabo vier, você enfrentar ele e dizer: aqui não, Satanás, aqui na minha casa não, na minha vida não, na minha igreja não. Então se levanta, coma pão, beba água, fica forte, que Deus vai te levar a lugares que você ainda não foi. Assim seja, assim diz o Senhor nessa noite.